Em mais uma blitz do podcast Vozes em Debate, o Pit Stop hoje é aqui, na rua 13 de maio, número 76, na residência da nossa querida e inesquecível professora Fátima Miranda. Muito obrigado, professora, por nos receber. Uma honra estar aqui, colhendo algumas informações importantíssimas para os nossos telespectadores. Boa tarde, minha gente. É um prazer receber vocês aqui na minha casa. Sejam bem-vindos. Estamos aqui juntos, né, para falar um pouco a respeito dessa trajetória de vida dessa professora que ama tanto o que faz, mesmo estando aposentada. É verdade. Educação que transforma, não é isso? Nossa querida e amada professora. Educação que transforma e a importância do professor na sociedade como um todo. Eu costumo dizer que o professor, ele tem a função mesmo de transformar quando as pessoas querem que isso Verdade. aconteça, porque a gente não pode fazer milagre. Antigamente, as pessoas, e acho que ainda hoje continua assim, achando que nós, professores, temos o dever de educar. Nós passamos conhecimento, transferimos saberes, mas a educação é da família. Perfeito, irmão. Perfeito. A educação é da família. Agora, como a senhora bem falou, nós vamos transmitir conhecimento, sabedoria, né? Isso. E ensinar o aluno a trilhar o caminho do bem. Não é isso, professora? Uma das prioridades, assim, que eu acho, sabe, Carlos? Os alunos, bom, do meu tempo, eu comecei a lecionar em 78 como professora substituta. Em 1980, eu passei a fazer parte do quadro do Estado do governo de Pernambuco. E fui até 2008, quando me aposentei. Que Quer dizer, foi maravilha. um longo tempo. Mas eu costumo dizer que o respeito que a gente tem que ter não é só o professor, não é só o pai, não é só a mãe. O respeito que a gente tem que ter como ser humano, ele é, ele é sem preço. É uma coisa que a gente tem que trabalhar muito na consciência do jovem, do adulto e até do idoso. Porque o idoso também ele não teve uma educação tão formalizada. Muitos deles nem alfabetizados foram. Quer dizer, é um antagonismo muito grande que acontece na sociedade brasileira como um todo, não é só em Pesqueira, não. Quanto aprendizado, quanto conhecimento e, acima de tudo, quanta sabedoria. A senhora frequenta o CCPI Isso. e, além disso, a senhora é professora lá no CPPI também. É, eu passei um tempo como voluntária, né, no CCPI, como professora voluntária, porque tem a maior parte dos professores lá são voluntários. Tem alguns que são contratados e outros são voluntários. Como, por exemplo, a professora de crochê e tricô, ela é voluntária, a professora de renascença, que nós temos tudo isso lá. A professora de fuxico, que é Dona Zenilda, mãe Dona de Marquinho, Zenilda, quer dizer, alguns professores são voluntários para contribuir para o CCPI de alguma forma. E aí eu comecei realmente, mas foi quando infelizmente aconteceu comigo a minha amputação. Aí devido a isso eu não permaneci, porque eu não podia deixar os alunos sem aula. Então entrou uma outra pessoa no meu lugar. Mas aí não mais como professora voluntária, mas sim como professora contratada, que funciona na sala de aula lá no CCPI, que é do Estado, mas funciona lá dentro do CCPI para dar suporte a esses idosos que são analfabetos. É o EJA. nós estivemos lá visitando o Sim. CCPI, mas que trabalho fantástico. É. Vocês que fazem o CCPI estão
de parabéns. Parabéns por esse projeto magnífico e indispensável para todos os idosos da nossa cidade. Professora Fátima Miranda, a senhora acha, do ponto de vista da senhora, a geração atual ela está preparada para receber os idosos com amor, carinho e respeito, que são merecedores para essa classe de pessoas que dedicaram a sua vida para nós como filhos, para as futuras gerações e para o Brasil como um todo? Essa é uma pergunta interessante, viu, Carlos? Porque a gente tem uma sociedade hoje muito voltada para isso aqui, para o Perfeito. celular. Claro que a gente precisa dele. A gente precisa porque hoje é muita coisa, aplicativo de bancos, as informações. Hoje ninguém recebe mais um jornal para ler, né? Não existe Verdade. mais. Antigamente eu passava um dia todinho lendo jornal, né? E o pessoal achava interessante o fato de eu gostar de ler jornal, mas eu toda a vida gostei. Na escola, eu trabalhei no Cristo Rei muitos anos, né? E lá na escola a gente recebia um jornal impresso, né? E aí, como o celular é uma ferramenta boa, as notícias hoje chegam de uma forma assim avassaladora, é rápido demais. Acontece uma coisa ali na esquina, antes de qualquer coisa você já tem a foto do que aconteceu ali na esquina, entendesse? Então, eu não sei se isso ajuda ou atrapalha. Algumas coisas ajudam, outras não. Então, o jovem, ele está muito envolvido com essa política do celular, muito envolvida, então nem sempre ele consegue distinguir o bem do mal. Porque existe muito fake e etc. Tal. A gente vê notícias tristes por aí que acontecem de violência contra a mulher, Verdade. violência contra os idosos, violência contra as crianças. Isso é falta de respeito. Isso é você não ter empatia. Como é que eu posso maltratar uma pessoa que poderia ser meu pai, minha mãe, minha avó? Como é que eu posso machucar uma criança que poderia ser meu irmão, poderia ser meu filho? Você entende? Entendo. Então tem umas coisas que eu não consigo entender por que essas coisas acontecem. Mas eu não quero julgar ninguém. Quem sou eu para julgar ninguém, né? Não, não sou ninguém, mas eu só acho que a gente precisa melhorar muito essa questão do respeito ao próximo, independente de qualquer coisa. Hoje eu sou deficiente e eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu estou passeando e encontro um jovem que diz: a senhora precisa de ajuda. Eu acho isso muito bonito, porque é você perceber que aquela pessoa está precisando de uma ajuda, né? Mas, às vezes, não. Às vezes a gente parece invisível, né? Isso é muito ruim. A acessibilidade também é um ponto que a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar muita coisa, porque a gente está vendo agora coisas que a gente não conhecia. São pessoas com deficiência, que mesmo com deficiência querem viver, querem curtir, querem tomar sua cerveja, quer almoçar fora, quer ver um show. Por que não? Você não morreu, você só pode deixar de fazer essas coisas quando você morre, porque aí não tem mais jeito. A vida da senhora foi toda dedicada à educação. O que significou para a senhora a escola Santa Luzia? Escola é porque assim, eu trabalhei no estado toda a minha vida, né? Mas antes de trabalhar no estado, eu trabalhei na prefeitura. Interessante, porque nada a ver com a educação, eu trabalhava fazendo alistamento militar. Então eu trabalhava direto com o exército, ganhava um salário mínimo miserável. Quando eu comecei a substituir pelo estado, e assim eu fiquei toda animada, porque eu ganhava um dinheirinho a mais. Quando eu fiquei
definitiva no Estado, isso aconteceu em 1980, dia 2 de fevereiro de 1980, aí, na época do governo Arraes, disseram assim: a senhora quer ficar definitiva no Estado? Porque se ficar definitiva no Estado, vai ter um acréscimo. Era a secretária de Educação do Estado na época, era Silke Weber. Proporcionou a gente essa oportunidade e estavam querendo tirar nossa estabilidade, né? Nossa estabilidade como funcionário público estadual. Aí, como eu gosto muito de educação, eu pensei, eu vou abrir uma escola. Eu vou abrir uma escola para mim e vou tentar melhorar um pouco essa questão da educação. Meus alunos, quando saíam da Santa Luzia, a maior parte iam tudo para o Cristo Rei, porque eu estava lá, entendeu? Sim, Aí entendi. perguntaram para mim, por que seus filhos não estudam na escola particular? Meus filhos não estudam na escola particular, primeiro porque eu não posso. Segundo, porque eu acredito no que eu faço. Se a escola pública é onde eu leciono, se é de lá que eu tiro o sustento dos meus filhos, e eu sei do valor que tem a educação, e meus colegas que estão dando aula lá também têm essa visão, por que meus filhos vão para a escola particular? Se eu tenho tudo de graça lá no Cristo Rei, e eles vão estudar lá sim, porque pelo menos eu estou de olho. Se eles forem para a escola particular, eu não vou estar. Então, essa escola, eu tive essa escola por 10 anos. Foi assim, um divisor de águas na minha vida, a Escola Santa Luzia. Eu me reconhecia no que eu fazia. Quando eram os desfiles de 7 de setembro, os meus alunos brilhavam, minhas professoras brilhavam. Também tive sorte de pegar excelentes professoras que eram minhas alunas de magistério, entendeu? Então, elas tiveram o primeiro emprego comigo. Entende, Carlos? Como é Entendo, isso? sim. Então, durante 10 anos eu tive essa escola, mas infelizmente minha mãe adoeceu. E minha mãe era diabética, assim como eu. E ela era muda e surda, ela era deficiente. E aí ninguém tomava conta dela. Nenhuma cuidadora suportava ficar com ela, porque ela não aceitava que as pessoas não pudessem conversar com ela em libras ou em gestos como ela fazia. Então eu fui obrigada a desistir da minha escola para cuidar da minha mãe. E eu não me arrependo disso em momento nenhum, porque tudo que eu tive que fazer pela minha mãe eu Que fiz, maravilha, né? né? É isso. Gente, e o podcast Vozes em Debate está encerrando essa blitz com esse poço de sabedoria. Como é maravilhoso escutar a senhora. Obrigada. Como a senhora fala fluentemente. Como a senhora se expressa bem. Obrigada. Que maravilha. E é isso que o podcast está entregando para vocês. Sabedoria e reflexão. Quanto aprendizado. Muito obrigado por nos receber, professora Fátima Miranda. E eu posso encerrar dando um cheiro na testa da senhora? Oxe, aproveita. Ô, Carlos, um prazer, viu? Muito obrigada por isso. Me faz bem.